aula 13 do canal Structure Math, com o professor Brunelli, certo? Parte 2 das aulas de permutação, arranjo e combinação, tá? Quero mostrar aqui pra vocês agora, se a gente tivesse como exemplo assim, ó, esses 4 elementos, certo? Essas 4 letras aqui eu peguei, tá? Aí, o que acontece? Tem o A, o B, o C e o D. Aí eu fiz o seguinte, catei o A, o B e o C, D, deu um peteleco, tá? Aí faz de conta que eles se movimentaram pra cá, só que o D não tinha mais onde pra vir, ele veio pra cá, tá? Então ficou assim. Aí deu outro peteleco, aí veio o A e o B pra cá e o D veio pra cá e o C entrou aqui no meio, ele veio pro começo. Mesma forma aqui, entendeu? Aí ele fez o A, ele veio aqui, tá? Então, seria mais ou menos se a gente tivesse esse círculo, né? Esse círculo, então não faria diferença se a gente começasse o A, o B, o C e o D, tá? Assim. Ou se a gente começasse aqui como é um círculo, não faz diferença onde a gente começa. Ou se é por exemplo, esse aqui o B, o C, o D e o A, tá? Ou se é o C, o D, o A e o B, ou se é o D, o A, o B e o C, tá? Então, é um círculo, a gente está indo nesse sentido aqui, sentido horário, né, no caso, tá? Então, é como se essas permutações aqui não fizessem diferença, tá? Porque a gente vai, como se fosse, inverter o sentido deles, certo? O começo, de onde começa. Então, isso aqui é chamada permutação circular, porque justamente por causa desse sentido assim que a gente tem, sabe? Então, a gente tem os 4 elementos permutando, sim, a gente tem essa outra possibilidade, se a gente... a diferença aqui na permutação circular seria não se a gente desse esse peteleco para só mudar, cada um vai pra frente, dá um passo pra frente, mas se, por exemplo, um mudasse com o outro, por exemplo, aqui ó, eu fiz assim, ó, o A e o B, eu mudei eles, mas o C eu permaneci. Então aqui já dá pra gente fazer outras permutações dando outros petelecos, tá? Então é como se cada uma dessas aqui valesse por uma só, tá? Se todas essas aqui valessem por uma só. Então essas 4, se fossem 3 elementos, a gente teria 3 só, 3 possibilidades de dar peteleco, porque depois ia retomar, se a gente desse outra aqui, ia retomar na primeira, tá? Então, é como se a gente tivesse a permutação sim dos 4 elementos, a gente pode ter outras permutações, trocando o C e o D, e permanecendo o AB, ou deixando o AB trocado e trocar o C e o D também, depois trocar o A e o C, então tem todas as permutações pra gente fazer sim. Quantas são? Eis a questão. A gente tem as permutações dos 4, os 4 vão estar lá permutando, opa, ficou meio... Bom, enfim, as 4 permutações. A gente vai ter essas 4 trocando sim, só que a gente vai dividir pela quantidade que tem, porque a gente divide pela quantidade de elementos. Porque de cada uma dessas 4 fatorial permutações, a gente vai, a cada 4 delas, tá? Porque isso aqui também é uma permutação desse aqui, isso também é uma permutação disso, isso aqui também, tá? Então cada uma delas, a cada 4, vai formar um grupinho que vale por 1. Então a gente divide por 4 para dar a quantidade de permutações circulares possíveis. Por quê? Essa permutação é diferente dessa permutação, mas se a gente considerar essa permutação circular, é igual a essa permutação circular, tá? Então, a gente tem a permutação circular de n elementos é igual a quantidade de elementos dividido, fatorial dividido pela quantidade de elementos, né, aqui. Que aí a gente viu que dá n menos 1 fatorial, tá? Agora eu quero fazer outro caso para vocês. Isso aqui é igual aquele primeiro... Opa, risquei tudo. Aquele primeiro da primeira aula, certo? Que a gente tinha 3 elementos e 6 possibilidades, certo? Mas imagine que, em vez do C, fosse outro B aqui, tá? Fosse outro B. Então, se a gente tiver elemento repetido, tá? Vou trocar todos os Cs por Bs. Se a gente tivesse um elemento repetido, percebam que a cada 2... Tá, esses dois e esses dois. Então, a cada 2, a gente teria, ó, iguais, tá? E, bom, esse não dá pra juntar coisa, mas enfim. A cada esses 2, a gente teria iguais, permutações iguais. Por quê? Porque, na verdade, a gente tinha essas 3 permutações, só que a gente acabou dividindo por todas as permutações que o B e o C faziam entre eles, sozinhos. Tá? Então, o B e o C faziam 2 fatoriais permutações. Então, a gente tinha
3 fatorial no total, só que a gente acabou retirando o C, né? A gente tirou o C de jogo, e aí todas as permutações que o C fez com o B, tá? Então acabaram sendo desconsideradas porque o B e o B não faz diferença, tá? Então não faz diferença, não faz sentido eu querer permutar o B com B, porque vai dar B e B, tá? Então não tem caso. Então a gente divide esses 3 fatoriais por 2 fatoriais. Isso aqui é chamado de permutação de 3 elementos com repetição de 2, tá? Alguns materiais trazem assim, eu prefiro assim, separar o ponto e vírgula, por quê? Porque podem ter outros elementos repetindo, que nem ali. E esse aqui é a quantidade de elementos total, tá? Da mesma forma aqui, ó, se a gente tiver 5 elementos, então a gente tem uma permutação de 5 elementos, só que 2 estão repetindo, 2 de um tipo e 3 de outro tipo estão repetindo também. Então a gente tem essa permutação dos 5 elementos sim, só que a gente divide pela quantidade de permutações que esses 2 iguais estão fazendo e esses 3 iguais estão fazendo entre si. Por isso que a gente acaba dividindo, tá? Alguns materiais também trazem essa notação aqui. De forma geral, tá? Se a gente tiver... Aqui o que eu fiz? Foi aquele mesmo caso que eu expliquei no vídeo aula anterior, tá? Tem um índice aqui, tá? Tem esse índice I aqui pra fora, só que é como se tivesse um ATN, né? Ou seja, a gente tivesse N elementos K, tá? A gente seria o K1, esse aqui seria o nosso K1, o K2, tá? Então a gente tivesse K1, K2, K3, um monte de elementos repetindo, cada um com a sua quantidade, mas como a gente não sabe essa quantidade de fato, esse N, então o que eu fiz foi só suprimir esses limites, tá? Eu não preciso explicitar eles porque não tem necessidade, eu não sei. Então só simplesmente... eu usei o N aqui, mas deveria ser diferente, né? Poderia ser um N, tá? Porque eu já estou usando o N aqui, então é outra coisa. Tá, mas enfim, eu suprimi eles, porque não tem necessidade. A gente não sabe quantos Ks vão ter. Então pode ter 2, pode ter 1, pode ter 3, pode ter 50. Então, se a gente tiver uma quantidade de elementos N e todos esses Ks são a quantidade de repetições de certos elementos, por exemplo, o elemento A repetiu 2 vezes, o elemento B 3, aí, sei lá, o elemento Z repete 10 vezes, entendeu? Então a gente vai colocar todos eles. Então, o que a gente tem de forma geral é a quantidade total fatorial dividido pelo produtório de todos eles, tá? De todos esses Ks fatoriais, tá? Todos os Ks fatoriais. Seria a mesma coisa que K iria de 1 até o M ali que eu tinha colocado. Só que como a gente não sabe também, eu suprimi, então é simplesmente o produtório de todos os Ks. Isso aqui, tá? É só para suprimir, não tem necessidade de colocar os índices. Mas é essa forma geral aqui de permutação com repetição, tá? Agora, se a gente tiver o arranjo com repetição, lembrem que aqui o arranjo com repetição já é diferente. Aqui os elementos tinham repetição. Agora o arranjo com repetição, no começo ali na aula 1, a gente viu que se a gente tiver N elementos, a gente tem N possibilidades de pegar o primeiro e de pegar um segundo, a gente teria N menos 1, porque a gente já usou o primeiro. Só que no arranjo com o arranjo completo, tá? Que é o arranjo com repetição, a gente pode catar esse primeiro elemento, a gente pega ele, e como se a gente devolvesse, e poderia ter as mesmas N possibilidades de pegar todos de novo. Então a gente pode colocar um A e outro A, entendeu? Eu não preciso colocar um B aqui. Então eu tenho a possibilidade de colocar um A. Aí se eu tivesse 3, se eu fosse pegar 3, eu poderia colocar outro A. Então assim vai. Então se eu tivesse 2, se eu for pegar 2, se eu for tomar 2, tá? Eu tenho N vezes N. Então é N ao quadrado. Se eu fosse tomar esses N 3 a 3, eu poderia ter N ao cubo, tá? Então assim vai. Se eu fosse tomar N P a P, eu teria N elevado a P, tá? Esse aqui é o arranjo completo. Agora eu quero finalizar essa aula por aqui, galera. Depois a próxima a gente continua, né, na verdade, com combinações. E é isso aí, eu quero que deixem nos comentários o que acham, sugestões, opiniões. Deixa eu curtir, não curtir, e a gente se vê na próxima.